Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A Lei de Acesso à Informação completou 1 ano em maio passado e já se tornou vital para o funcionamento da imprensa. Apesar disso, os jornalistas ainda encontram muita dificuldade na obtenção de dados em órgãos públicos. Para falar sobre o assunto, convidamos o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Herrage, o jornalista Chico Otávio, do Globo, e Fernando Rodrigues, da Folha de São Paulo. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Não foi o grande dia na história da imprensa, foi apenas um dia de mudanças. A compra do influente Washington Post por Jeff Bezos, o dono da Amazon, não vai melhorar nem piorar o jornalismo. Por enquanto, indicou o fim de outra empresa familiar. Como o bilionário comprou o jornal com recursos pessoais e não da sua empresa, é possível que o fim de uma dinastia jornalística coincida com o nascimento de outra dinastia. Até há poucos anos, a história da imprensa era marcada pelo que escreviam ou faziam os jornalistas. Agora, os grandes lances nos chegam através de aquisições, fusões ou falências de empresas. Alguma coisa está errada quando a história da imprensa submete-se e se confunde com a história dos negócios. No Brasil é ainda pior. Uma imprensa concentrada, rígida, uníssona, avessa ao pluralismo, age como grupo, esquecida de competir e de inovar. A crise de uma empresa estende-se às demais, mesmo quando os graus de dificuldade são diferentes. Sincronizadas, começaram a demitir a partir de abril. Cortam cabeças, espaço, cadernos, fecham títulos, acabam com atrações e, curiosamente, o primeiro ataque é contra a cultura. No Estadão, a guilhotina liquidou o caderno literário sabático. Na editora Abril, a grande vítima foi o mensário de arte e cultura Bravo. Não repararam que, num país sem cultura, o jornalismo torna-se completamente dispensável. A mídia brasileira não gostou de saber que a Câmara dos Deputados do Uruguai aprovou a despenalização da produção, venda e consumo da cannabis, a popular maconha. Nossos jornais, rádios e TVs fizeram o que podiam para abafar a histórica decisão. Conservadora, nossa mídia acha que a repressão é o único meio de enfrentar o narcotráfico. O presidente uruguaio, José Mujica, acha o contrário e, como é um velho socialista, não merece ser prestigiado. Uruguai e Brasil, apesar de vizinhos, são diferentes, mas o debate vale tanto lá como aqui. Você já pode participar do debate ao vivo com sua pergunta através do telefone ou pelo site do Observatório da Imprensa, além do nosso Twitter e nosso Facebook. Nas jornadas de junho, não havia cartazes nem faixas exigindo maior acesso às informações. Mas a Lei de Acesso às Informações, promulgada há 14 meses, está sendo decisiva para alimentar as demandas da sociedade. Transparência ou opacidade fazem a diferença numa democracia. Os representantes do povo esquecem disso depois de eleitos ou escolhidos. Acreditam-se isentos de qualquer prestação de contas, imaginam-se acima de qualquer fiscalização e escrutínio. Pretendem uma intocabilidade que só existe nas monarquias absolutistas. Por mais ágil, responsável e pluralista que seja a imprensa, sem um sistema eficaz de saca-rolhas, a sociedade torna-se cega, surda e, sobretudo, alheia ao que está acontecendo nas diferentes esferas e instâncias do poder. Este observatório já tratou do acesso à informação na véspera da entrada em vigor da lei,
assinada pela presidente Dilma Rousseff em maio do ano passado. Agora é hora de examinar resultados, verificar falhas e, principalmente, indicar os focos de resistência ao pleno acesso. A dinâmica do processo democrático não admite que nos contentemos com as façanhas antigas. A sociedade é insaciável, quer saber muito mais. Há 2 meses e meio, quando os primeiros protestos exigindo o combate à corrupção e melhorias na qualidade dos serviços públicos começavam a tomar as ruas do país, a Lei de Acesso a Informações Públicas completava 1 ano em vigor. Ferramenta indispensável para a transparência e o controle social dos gastos governamentais, a lei ainda não contagiou a população. As pessoas não sabem, em geral, né, sobre a lei, primeiro ponto. Não sabe porque faltou a divulgação e, sobretudo, uma campanha, como eu disse, e tinha razão, né? Uma campanha que explicasse melhor o alcance dessa lei, as implicações dessa lei, não somente para o cidadão, para os seus interesses pessoais, mas, sobretudo, em relação à própria democracia brasileira. E tem a ver com uma espécie de um alheamento que a gente agora está começando a perder, que tem a ver com aquela ideia de que não adianta eu fazer nada porque o Brasil já vem caminhando errado há muito tempo, e a gente não conserta, e é um trem que tem um determinado curso, e eu não consigo mudar esse curso, não posso fazer esse trem parar, que eu acho que é uma visão errada. A lei vale para órgãos públicos dos 3 poderes nas esferas estadual, distrital e municipal. Dados de interesse coletivo, exceto os confidenciais, podem ser solicitados sem a apresentação de justificativas. O prazo para a resposta é de, no máximo, 1 mês. Essa lei ainda não está vigorando em todo o país como nós desejaríamos, né? Na verdade, nós temos só 13 estados que regulamentaram a lei até agora, decorrido um ano, e apenas 8% dos 5.564 municípios brasileiros. Então, a lei ainda não tem uma vigência nacional. Nos municípios, a dificuldade é ainda muito maior do que nos estados, e nos estados ainda maior do que no governo federal, sobretudo, né, no legislativo e no judiciário, que também oferecem resistência a essas divulgações. Um levantamento feito pelo Poder Executivo mostrou que no primeiro ano de vigência da lei foram feitos mais de 88 mil pedidos a órgãos federais. A maioria foi atendida na metade do prazo e o acesso foi permitido em mais de 80% dos casos. A maior parte das requisições foi feita nas regiões Sudeste e Sul, onde o nível de escolaridade é maior. Esse processo de requisição, no caso do Executivo Federal, ele até está simplificado. Há um site específico que se entra e ali se pode fazer uma consulta para qualquer ministério, seja o turismo, seja a cultura, o esporte. Enfim, esse processo do Executivo está simplificado. Agora, no Legislativo, por exemplo, é um processo extremamente confuso. Então, eu acho que essa forma de divulgar, inclusive, 1 a 1, é uma forma que, na verdade, é apenas de esconder a informação global. Mesmo no Poder Executivo, as respostas podem não ser satisfatórias. Uma pesquisa feita pela organização Artigo 19, dedicada à proteção da liberdade de expressão e informação, mostra que as agências reguladoras deixaram de responder cerca de 70% dos pedidos de informação. E mais da metade das requisições feitas ao Executivo Municipal e Estadual não foram respondidas. Para a organização, o silêncio ainda é a regra e não a exceção. O que é interessante nessa lei é que ela é uma ponte entre essas duas entidades. Uma que é muito falada, né, que é muito exaltada, que é o Estado, cujos membros acham que sabem todos os problemas do Brasil, que tem uma visão da realidade que nós, que não estamos no Estado, não temos, que não é verdadeira, e a sociedade, que em geral é quem paga o pato, que inclusive sustenta esses funcionários todos, né? Que não tem muita noção de que são pagos com o nosso dinheiro. Além de auxiliar a população a monitorar os gastos públicos, a Lei de Acesso também pode ter um forte impacto para a pesquisa na área de ciências sociais. Logo depois da aprovação da Lei de Acesso à Informação, eu fui imediatamente ao Arquivo Nacional e fiz um requerimento solicitando uma série de documentos que até então eu não tinha acesso, justamente para testar a funcionalidade da Lei de Acesso à Informação. Não só para mim, vários alunos meus, orientandos de mestrado e doutorado, fizeram esse mesmo pedido e, felizmente, tudo funcionou muito bem. Nós pudemos ter acesso a esses documentos
e temos trabalhado com essa documentação já desde aquele período e sem nenhum problema de acesso. Olha, a lei de acesso à informação, no meu entender, faz parte de um processo que eu diria quase que pedagógico da cultura política da sociedade brasileira no sentido do engrandecimento e consolidação desses direitos civis tão importantes. Estopim da onda de protestos que tomou o país. O setor de transportes está na mira do projeto Hackday, que quer tornar a informação pública mais acessível. Organizado pelo Media Lab, laboratório experimental da Escola de Comunicação da UFRJ, o projeto é aberto à sociedade e abriga pesquisadores da universidade e integrantes de movimentos sociais. A ideia do Hackday, ela surgiu em São Paulo, né, com o pessoal da Transparência Hacker, que é uma comunidade que já trabalha, já existe há algum tempo. E aí eu e alguns amigos já estávamos interessados em fazer um movimento semelhante aqui no Rio de Janeiro. Então a gente marcou um evento no Facebook para exatamente botar a mão na massa e pesquisar quais os dados disponíveis, o que a gente precisaria lutar para disponibilizar. A gente viu que tinha muito pouca coisa, né? Que era exatamente aquela caixa preta que todo mundo ouve falar. Mapear o cartel dos ônibus no Rio de Janeiro e monitorar as redes de poder que regem o setor estão entre os principais objetivos do Hackday. O principal é a sociedade se conscientizar que ela pode, de fato, ser um vetor de mudança concreta, né? A gente tem hoje a Lei de Acesso à Informação, que é uma vitória imensa para o controle social, né? As pessoas podem, de fato, cobrar que as informações que são públicas sejam efetivamente públicas. Na América Latina, os jornalistas investigativos foram os responsáveis pela implantação da Lei de Acesso à Informação. Apesar dos esforços, na Argentina ainda não há uma lei específica. As leis de acesso à informação pública ganharam uma relevância muito significativa na América Latina nos últimos 10 anos. Hoje são 12 países que contam com leis bastante amplas em relação a essa matéria e em quase todos os casos essas leis foram aprovadas a partir de uma demanda bastante significativa das diferentes associações de jornalistas, sobretudo de jornalistas investigativos. Então, não só os jornalistas latino-americanos utilizam as leis de acesso à informação no seu dia a dia, mas como eles estiveram no processo mesmo de constituição, aprovação e discussão inicial dessas leis em diferentes países. Essas leis acabaram tendo diferentes dinâmicas na região. Então, por exemplo, no México, há registros feitos pelo próprio órgão regulador que muitas das demandas realizadas em relação às leis de acesso à informação pública estão conectadas a questões que podem ter impactos para o desenvolvimento econômico. E ainda que os jornalistas estejam no começo dessas leis, façam a propulsão inicial, e depois, nos primeiros momentos, eles sejam os grandes usuários, pouco a pouco essas leis vão sendo cada vez mais utilizadas por diferentes setores da sociedade. Empresários, ONGs, cidadãos comuns. Isso é importante, mas o fato é que na América Latina os jornalistas nesses países estão cada vez mais acostumando-se a utilizar esse tipo de lei e esse processo deve continuar. Na Argentina não há lei de acesso à informação pública. O kirchnerismo del 2004, a fines del 2004, sancionó un decreto presidencial en el que se regulaba algún tipo de procedimiento, por así decirlo, algún tipo, como te digo, de procedimiento para pedir información de algún área en particular. No es una ley, es un decreto, y la verdad es que los organismos públicos la cumplen a regañadientes, como quien dice, o son bastante remisos a cumplirla. Nosotros, por ejemplo, yo me he cansado de pedir informes de temas, por ejemplo, para darte un ejemplo, todas las veces pedí alguna vez todos los vuelos que la Presidencia de la Nación contrataba para trasladar funcionarios, que es dinero público y que debería ser información absolutamente posible de encontrar, y nunca me contestaron hace años. Y la verdad que ese decreto, como te digo, es un decreto, no es una ley. Cuando el organismo
dice, o sea, no contesta la información, no contesta el pedido de información, lo que queda al periodista es iniciar un juicio, o sea, ir a la justicia, por lo cual el procedimiento es muy, muy engorroso y dura muchos años, porque no hay un procedimiento administrativo como para obligar a un determinado organismo a cumplir, sino que inmediatamente hay que recurrir a la justicia y hacer una suerte de juicio sumario, un juicio más rápido, pero acudir a la justicia, y esto tarda años. Y además es caro, digamos, hay que ir representado por un abogado. En mi caso yo soy abogado, pero la verdad que los periodistas en general no son abogados. Ministro Jorge Haj, o senhor é o ministro da Transparência. E eu, no início do programa, no editorial, eu usei a metáfora do saca-rolhas, não é? A lei de acesso é uma espécie de saca-rolhas que tem que ser aplicada às diversas repartições para que flua, a informação flua e a sociedade seja oxigenada pelas informações que lhe concernem. Agora, eu queria saber, na qualidade de ministro da Transparência, quais são os setores mais renitentes, mais resistentes. Eu imagino que os senhores têm os dados. Não é? A nossa reportagem, no início, mencionou que logo as agências reguladoras são as que resistem mais e também os poderes estadual e municipal. Como é que o senhor explica isso? E o senhor tem mais dados sobre essas resistências, né? Veja, Diniz, nós sabemos, estamos acompanhando, claro, a implementação da lei de acesso, não só na esfera federal, onde nós temos a responsabilidade de monitorar e coordenar a implementação, mas também, até certo ponto, acompanhamos a evolução disso nas outras esferas de governo, embora não possamos interferir nelas. Pelos nossos dados, de fato, no que se refere a estados e municípios, o andamento está muito lento. Nós temos, pelos nossos dados mais atualizados, até hoje, apenas 16 estados regulamentaram a lei. E das prefeituras das capitais, apenas 14 regulamentaram a lei. Ou seja, algo em torno da metade, digamos assim, do número de estados e número de capitais. Se nós caminharmos para municípios, um dado realmente é impressionante, porque mesmo os municípios maiores, aqueles acima de 100 mil habitantes, apenas 13% dos municípios regulamentaram. É evidente que nós do governo federal não temos nenhuma interferência nisso, nem podemos ter. Mas o governo federal está lançando agora, através da Controladoria, um programa denominado Brasil Transparente, que visa exatamente oferecer cooperação técnica para os municípios e estados que queiram buscar o nosso apoio. Esses que quiserem, nós ofereceremos a eles não só os códigos-fonte do nosso sistema de acompanhamento e de controle dos pedidos de informação, que é o ESIC, Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão. É através dele que hoje é possível qualquer pessoa fazer o pedido a partir da sua casa, do seu local de trabalho, diretamente no sistema, pelo seu computador, e acompanhar o andamento todo até o recebimento da resposta. E nós, da CGU, temos condições de, a qualquer momento, a qualquer dia, saber o número de pedidos que ingressaram, o número de pedidos atendidos, o prazo de resposta, se está sendo cumprido ou não, e tudo mais. Além do oferecimento desse sistema, nós oferecemos também capacitação para servidores, distribuição de material técnico de apoio, cartilhas e tudo mais. Já temos um bom número de municípios que aderiram, que estão inscritos no sistema para receber essa cooperação. No que toca a outros poderes da República, é evidente que também aí não temos nenhuma interferência. Nós sabemos das dificuldades através da imprensa, das reclamações dos jornalistas. No que toca ao governo federal, é evidente que existem áreas mais sensíveis, onde há uma maior incidência, digamos assim, de justificativas, certo ou errado, mas há uma maior incidência
de possíveis justificativas, digamos, de negar uma informação porque há aí a incidência de sigilos assegurados por leis anteriores, pré-existentes. Por exemplo, sigilo bancário, sigilo fiscal. É óbvio que na área dos bancos, na área da Receita, é evidente que há uma maior incidência de obstáculos. Do mesmo modo, na área de algumas empresas estatais, aquelas que atuam em regime competitivo, em regime concorrencial, na forma do artigo 173 da Constituição, é maior a incidência também de casos de negativa sob a alegação de que aquela é uma informação privilegiada que não pode ser aberta aos concorrentes, uma vez que interferiria na sadia competição a que essas empresas estatais estão sujeitas. E a área que você já mencionou também, que é a das agências reguladoras. Ou seja, determinadas áreas são naturalmente, pelo seu próprio campo de atuação, mais expostas a possibilidades de ocorrer a incidência de negativas por um desses motivos. Mas nós temos uma satisfação muito grande quando observamos que, no geral, no governo federal, não somente em termos do prazo de resposta, o prazo de resposta está na faixa de 11 dias, que é 1/3 do período máximo permitido pela lei, do prazo máximo, que é de 20 dias mais 10, são 30 dias. E também o índice de recursos, que continua na casa dos 6%. Vale dizer que em 94% dos casos, os solicitantes se deram por satisfeitos com a informação que foi dada. Ministro, vou interromper o senhor, porque eu queria ouvir os dois outros convidados, 2 repórteres que estão com a mão na massa, que vão contar as dificuldades. Chico Otávio, do Globo, repórter investigativo, colaborador aqui há muitos anos do Observatório da Imprensa. Rapidamente, porque a gente tem que encerrar esse primeiro bloco, sim, mas quais são as áreas mais difíceis que você tem encontrado no seu trabalho ou dos seus colegas que dá no meio? Sim, Dini, sem dúvida houve algum avanço, né? O professor Carlos Fico citou a área de arquivos, sem dúvida nenhuma melhorou muito a nossa relação, nosso acesso a esses dados, mas ainda enfrentamos dificuldades. No meu caso pessoal, com o Exército. A gente teve aí uma pauta recente sobre escolas de informação, né? E houve 3 recusas sistemáticas do Exército de fornecer os dados. Primeiro alegaram que nós tínhamos feito um encaminhamento errado, era para um outro órgão. Nós insistimos pelos recursos administrativos. E, logo em seguida, eles alegaram que nunca existiu uma escola de inteligência, a pauta era essa, né? Mostrar a formação dos agentes da repressão. E aí, no segundo recurso, nós provamos que as escolas existiam. E aí, finalmente, eles disseram que o documento não existe. E agora estou pensando até em recorrer à Justiça Comum. Fernando Rodrigues, você, repórter investigativo, dirigiu a Associação de Repórteres Investigativos, colunista da Folha, é um militante da causa, não é? Como jornalista e como interessado. Quais são as dificuldades que você tem encontrado e os seus colegas da Folha, evidentemente? Diniz, boa noite. Olha, o principal problema, me parece, que a lei, ao ser implantada, ela não consegue ser implantada, e isso é muito natural que ocorra, eu acho, até, embora é de se lamentar, de maneira homogênea por todos os poderes da República e por todas as entidades no país todo, nos municípios e nos estados. Então, a grande dificuldade que os jornalistas enfrentam, eu enfrento também, é o critério diferente que se usa em diferentes instâncias de governo. No governo federal, em geral, nem sempre, mas em geral, é onde a lei de acesso tem sido aplicada de maneira mais completa. Mas ainda assim há bolsões de resistência dentro do governo federal, como esse citado pelo Chico Otávio, meu colega aí no Rio. Por exemplo, as Forças Armadas continuam muito reticentes, às vezes, em ceder algumas informações. O Poder Judiciário continua muito opaco e um ramo da administração pública que me parece
talvez o mais fechado de todos, isso é até um paradoxo, é o Ministério Público. O Ministério Público é um dos mais fechados poderes da República. Muitas vezes as informações requeridas não aparecem, não são fornecidas. Isso é um sinal de que a lei ainda não está em pleno vigor. Agora, ela foi uma medida muito civilizatória para o Brasil e não é surpresa, eu acho, para nenhum de nós que está nesse debate, que haveria dificuldades para implantar uma lei de tamanha abrangência num país tão atrasado como é o Brasil no que diz respeito à transparência e liberdades individuais. Então, acho que é um processo, nós estamos dentro dele, algumas entidades, alguns órgãos públicos mais avançados, outros menos. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta nesta edição. Tratamos da Lei de Acesso à Informação, que existe há 8 anos no Reino Unido, mas na Inglaterra não é só a mídia que solicita documento. O público também exige das instituições uma informação correta. O Reino Unido tem uma lei de acesso à informação. É relativamente nova, só entrou em efeito 8 anos atrás. Os britânicos têm uma cultura de liberdade de informação, historicamente, mas passaram muitos anos sob a ameaça de um decreto sobre segredos oficiais, que ameaçava processo a quem revelasse informações sensíveis. Era uma noção muito vaga e intimidava a mídia e possíveis informantes. A nova lei dá ao público e à mídia um direito de acesso ao que as autoridades não se disponham a revelar. Até certo ponto, claro, porque segredos de Estado ou da Justiça continuam restritos. Os serviços de espionagem também permanecem protegidos, o que não impede o vazamento ocasional de segredos, como os revelados agora pelo americano Edward Snowden, e que envolvem a espionagem eletrônica britânica. Na prática, essa nova lei tem permitido mais de 100 mil pedidos de informação por ano. Curioso é que só 10% desses pedidos vêm da imprensa. O resto vem do público mesmo. O aspecto mais significativo dessa lei da informação é o seu espírito, sua intenção. Ela visa transparência, fornecer aos cidadãos os dados que permitam saber o que os governantes fazem em seu nome. Ajuda, portanto, a fiscalizar o poder. Existe ainda aqui no país a liberação periódica e obrigatória de documentos oficiais, após algum tempo. Foi o que nos permitiu saber, alguns dias atrás, que em 1983 o governo britânico estava tão preocupado com a iminência de uma devastadora guerra nuclear com os soviéticos que preparou um discurso para a rainha, alertando sobre a hecatombe que o país ia enfrentar. Discurso nunca usado, claro, mas está lá nos arquivos. A mídia e algumas ONGs ligadas a liberdades civis reclamam que a nova lei de acesso à informação ainda é muito restritiva. Tem pedidos demais que são negados. Mas ainda assim, tem saído material suculento dos arquivos, como os dados sobre despesas irregulares dos deputados, pedindo reembolsos indevidos. A divulgação disso na mídia, graças à lei que permitiu obter informação, levou alguns deputados a se demitirem. Sim, aqui, deputado que é pego roubando se demite. Excêntricos ingleses. Ministro Jorge Raj, esse comentário do Círio, bem inglês, aliás, do Círio Bocaneira, sugere uma pergunta que o nosso telespectador João Carlos de Jequié, da Bahia, ele pegou isso no ar. Ele pergunta, eu encaminho ao senhor essa questão, qualquer cidadão pode ter acesso a essas informações? Como é que quer dizer, quem é que pode se sentir autorizado a buscar, ou isso é facultado a qualquer um? Qualquer cidadão, absolutamente qualquer pessoa pode e deve utilizar o sistema de informação ao cidadão, tanto pode fazer isso
pelo computador, como pode fazer presencialmente no serviço físico instalado obrigatoriamente nos ministérios e nos principais órgãos públicos. Não há nenhuma exigência a não ser o cadastramento que ele fará na hora. Inclusive, nós temos um grande número já de pessoas cadastradas e que ainda não utilizaram o serviço, mas que quiseram já se cadastrar, preenchendo o perfil. Alguns dados, muito poucos, são obrigatórios, até para a gente saber quem está pedindo, para saber para quem manda a resposta. Outros dados são opcionais, como, por exemplo, a profissão, o nível de educação, etc., que a gente coleta e procura a informação apenas para ter um desenho do perfil. Mas todo cidadão pode utilizar. Nós, inclusive, aproveitando o comentário do Círio Bocaneira sobre o caso do Reino Unido, eu comentava aqui com o Fernando Rodrigues que, no caso do Brasil, apenas 5% dos pedidos de informação chegados a nós vêm de jornalistas. Ou seja, 5 mil, em torno de pouco mais de 5 mil, em torno de 100 e poucos mil pedidos recebidos até agora. 5% significa que a população, de um modo geral, já começa efetivamente a utilizar. Eu imagino, Diniz, que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o nosso portal da transparência. Nos primeiros anos, o número de acessos era um indicativo de que apenas alguns públicos muito especializados, como jornalistas, membros do Ministério Público, parlamentares de oposição e outros desse tipo, membros de ONGs que se dedicam a fiscalizar o poder público, estavam usando o portal, porque o número de acessos era da ordem de 200, 300 mil por ano. Hoje, nós temos um número de 8 milhões e meio no ano passado. Vale dizer, mais de 800 mil por mês. O que para nós indica que a população em geral que está utilizando, acessando o portal da transparência, que é aquele site onde nós mostramos diariamente todas as despesas de todos os órgãos federais, diretas ou transferidas para estados e municípios. Eu imagino que algo semelhante vai acontecer e já começa a acontecer com a lei de acesso, que é a generalização da sua utilização. Chico Otávio, eu lembro que há meio século atrás, eu era repórter, e numa determinada revista, eu fui encarregado de cobrir o Itamaraty. Não é? A revista era aqui no Rio, Itamaraty estava sediado aqui, estou falando dos anos 50, né? E era uma dificuldade para tirar dos diplomatas qualquer informação, porque era negócio, interesse nacional e não sei o quê, e ficavam com punhos de renda e não diziam nada. Como é que é hoje essa situação? Bom, Diniz, primeiro queria lembrar que, para um bom repórter, né, e o Fernando sabe disso, recusas negativas só aguçam curiosidade, claro, só aumentam as suspeitas. O meu problema foi com o Exército esse ano, mas na redação eu ouço muitas queixas com relação ao Ministério das Relações Exteriores, né? Esse, no caso, alegando questões estratégicas, BNDES, sigilo fiscal, e Petrobras. Aí a questão da concorrência. Sinceramente, assim, eu não passei pelo problema ainda, mas eu acho essas respostas muito subjetivas, né? E pelo andar da carruagem, eu creio que isso vai acabar sendo pacificado pela Justiça, né? Nós vamos acabar apelando à Justiça para uma solução para essas questões. Fernando Rodrigues, eu vi aqui na Folha de ontem, aliás, na capa do Caderno Cotidiano, uma coisa que eu acho espetacular. Não é? É uma matéria muito bem feita sobre a pesquisa de qualidade nas empresas de ônibus de São Paulo, não é? Que é um assunto crucial, que foi, digamos, o rastilho das jornadas de junho. E aí, num determinado trecho, o repórter, que é o André Monteiro, ele cita que ele obteve os dados sobre determinadas empresas de transporte, de ônibus, né? Ele obteve os dados graças à lei de acesso. Eu acho isso muito importante, porque leva ao público, digamos, a noção
de que cabe a ele também fazer perguntas. Isso é digamos, passou a ser uma norma da Folha de usar mesmo a lei de acesso como um gancho? A maioria dos repórteres, Dini, sempre tem mencionado nas suas reportagens quando a fonte das informações foi obtida por meio da Lei de Acesso à Informação. E ontem foi um dia, aliás, aproveitando que você mencionou essa reportagem da Folha de São Paulo, foi a manchete do jornal ontem, segunda-feira, foi um dia de júbilo para a Lei de Acesso à Informação, porque a Folha de São Paulo e o seu concorrente direto na cidade, o Estado de São Paulo, também tinha uma outra manchete que foi executada também por meio da Lei de Acesso à Informação. Então foi um dia em que os dois principais jornais da maior cidade do país publicaram manchetes com informações obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação. Agora, isso não significa que o mundo está perfeito, significa que cada vez mais essa é uma ferramenta útil, que vai ser cada vez mais usada e que tem ajudado muito o bom jornalismo. Há muitas dificuldades, mas às vezes há sucesso e muito êxito também quando se busca informação por meio da lei. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje trata da lei que permite o repasse de informações ao público e à imprensa. Ministro Jorge Raj, os telespectadores realmente querem procurá-lo e fazer perguntas. Tem aqui uma pergunta de um telespectador de Belém do Pará, Valdeci Amaro. Apesar do portal de transparência ser bastante divulgado e muitos órgãos o terem adotado, por que ainda há tanta corrupção? Pois não. O que há, na verdade, é o seguinte: o portal de transparência é um instrumento para dar informações aos cidadãos, sobretudo sobre as despesas públicas, os gastos, os contratos e os convênios. Significa isso que nós instrumentalizamos os cidadãos a fiscalizar, a acompanhar, a vigiar todos os gastos do governo federal. Além do portal, outros instrumentos no nosso site e crescentemente em todos os órgãos, cada vez mais ampliam o acesso do cidadão à informação. Do cidadão comum, dos membros do Ministério Público, dos jornalistas investigativos, das ONGs que fiscalizam o poder público. Enfim, quanto mais você informa, mais você está abrindo a administração, dando maior visibilidade de tudo que ocorre. É natural que isto amplie o número de denúncias, o número de apontamentos pelo cidadão, pelo jornalista, pela mídia, pelo Ministério Público, de todo e qualquer tipo de irregularidade. Então, o que ocorre é que, antes de você ter transparência, tudo ficava submerso, tudo ficava abaixo da superfície. Quanto mais você amplia a transparência, você traz todas as práticas administrativas, os atos dos gestores públicos, contratos, decisões, tudo para o campo da luz do sol, para a visibilidade. E é por isso que nós sustentamos que a transparência é o melhor antídoto, é a melhor vacina, é o melhor preventivo da corrupção. Mas é evidente que quanto mais você expõe, mais você tem a oportunidade de conhecer, de identificar os casos dos desvios, das fraudes, dos desvios de conduta e, portanto, amplia-se a sensação de que aumenta a corrupção. Até isso acontece. A impressão de que aumenta. Na verdade, você aumenta o conhecimento dela, a detecção dela e a visibilidade dela, que é isso que todos queremos. Porque todos sabemos, ninguém vai ter a ingenuidade de imaginar que antes de haver transparência não havia tudo isso. Havia isto e muito mais. O que nós temos agora são maiores condições, com a participação de todos os cidadãos, de ampliar o conhecimento e, consequentemente, a punição da corrupção. Chico Otávio, na sua vivência diária de repórter, e com seus colegas também,
Você tem notado, por parte dos órgãos do governo, digamos, uma atitude já mais aberta, quer dizer, uma disposição para oferecer dados, ou continua as garrafas, as rolhas estão fechadas ainda? O ministro falou em visibilidade. Eu acho que nesses primeiros 14 meses, ainda os órgãos trabalharam de uma forma muito reativa, né? Esperando a provocação. Agora, é óbvio que todos esses pedidos ficaram registrados em algum lugar. E já se sabe que a sociedade está perguntando. As tônicas, já se sabe exatamente o que mais se quer. Então, para que esperar pelo próximo pedido? É hora de, à luz, né, do que já foi solicitado, tomar a iniciativa de divulgar antes de chegar ao próximo pedido. Eu não vejo dificuldade nenhuma nisso. Fernando Rodrigues, tem aí uma área, sua coluna trata muito de política e você tem uma grande vivência no Legislativo, e o Legislativo tem a sua autonomia, ele não pode estar sujeito a uma determinação do Executivo, não é? Aí o equilíbrio dos poderes fica comprometido. Mas as grandes queixas, inclusive nas jornadas de junho, não é? As grandes queixas tinham a ver com o Legislativo, sobretudo o Legislativo Federal, da Câmara e Senado. Como é que a gente pode fazer com que os representantes do povo sejam mais sensíveis à necessidade de transparência, justamente a transparência mais desejada pelo povo? Olha, é muito difícil porque nós estamos na primeira fase, estamos na primeira infância aí dessa maior transparência que o Brasil demanda. E no caso do Legislativo, de fato, há muitas resistências. Ele é, em tese, o poder que deveria ser o mais aberto, o mais escancarado para a população, porque representa a população. Mas eu vou dar dois exemplos, um da Câmara e outro do Senado, que, na verdade, são idênticos. Ao adotarem a lei, eles tiveram a sua regulamentação, assim como as prefeituras têm, os governos estaduais e o governo federal. E dentro da Câmara e dentro do Senado, aquela primeira celeuma que houve foi sobre o salário de todo mundo que trabalha lá. São salários altos, como todos sabemos, no Legislativo. Aí o Legislativo, a Câmara e o Senado decidiram que sim, os salários seriam divulgados quando alguém tivesse interesse em saber o salário de um determinado servidor. Ocorre que, infelizmente, a pessoa que pede o salário, para saber o salário de alguém, acaba tendo que deixar todos os seus dados pessoais e a pessoa de quem o salário foi visto é informada sobre quem viu o seu salário. Isso criou muitos constrangimentos até agora e cabe ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, revogar esse tipo de constrangimento que, inclusive, vai contra o espírito da lei. Só que até agora não fizeram nada. Ministro Jorge Arce, tem aí um assunto que é o antípoda desse que nós estamos tratando, mas é acesso à informação e tem a ver com o que o Cílio também mencionou, que é o caso do vazamento, da espionagem, da invasão de privacidade, não é? Nós todos fomos surpreendidos, todos os cidadãos, jornalistas ou não jornalistas, com esse episódio em que o Tribunal Superior Eleitoral quase cedeu os dados, o cadastro de todos os eleitores brasileiros, 140 milhões. É uma invasão de privacidade, é um caso horrível, não é? Como é que a gente pode fazer com que, primeiro, o sistema administrativo seja mais transparente, mas como evitar que a privacidade do cidadão não seja invadida, como quase aconteceu nesse episódio, felizmente, abortado. Dines, eu vou lhe dar um exemplo de como nós entendemos que deve se tomar essas cautelas e ter esses cuidados de encontrar o ponto de equilíbrio. É claro que eu não vou me manifestar sobre o episódio envolvendo o TSE, é outro poder. Mas, no caso do Poder Executivo, lembra-se da discussão em torno da publicação ou não das remunerações dos servidores. A presidente Dilma decidiu, e está publicado no portal da Transparência, no caso do Poder Executivo Federal, a remuneração de mais de 900 mil servidores civis e militares da União,
desde a remuneração da presidenta da República até o mais modesto servidor. São 570 mil servidores civis e 300 e tantos mil militares. Houve aquela discussão se isso invadia ou não a privacidade. Nós entendemos que não, mas nos seguintes termos. Divulgamos a remuneração bruta, os descontos legais obrigatórios, imposto de renda e previdência, o abatimento do teto, o abate-teto, e se houver participação em algum conselho, jeton, e daí a remuneração líquida. Não divulgamos, entretanto, eventuais pagamentos de pensão a algum filho, ex-esposa ou o que seja. Não divulgamos empréstimos consignados, porque essas são decisões pessoais do cidadão. Não é algo estabelecido em lei. Mas tudo que é estabelecido em lei, que é o salário e os descontos, nós divulgamos. E aí nós entendemos que encontramos o ponto de equilíbrio entre o respeito à privacidade e o direito do cidadão de ter conhecimento sobre tudo aquilo em que o governo aplica o dinheiro que é do cidadão, que é quem paga o imposto. Mas, se você me permitir, eu gostaria também de fazer um comentário sobre o comentário do Chico, que é o seguinte: em muitos casos está acontecendo exatamente isso que ele sugere, ou seja, os órgãos inteligentemente, em alguns casos, têm agido assim, a partir da perspectiva de que aquilo é um tipo de informação que já foi repetidamente solicitado, ou que ele já antecipa que será, ele divulga no que nós chamamos transparência ativa, ou seja, as informações que os órgãos põem no site independente de pedido. Eu me refiro, por exemplo, aos votos dos membros do Copom nas reuniões do Banco Central que deliberam sobre taxa de juros. No dia que entrou em vigor a lei, o Banco Central divulgou os votos do Copom. Outro exemplo, o Ministério do Planejamento está divulgando a relação dos imóveis funcionais e dos seus ocupantes, sem que a lei imponha esta obrigação. O Ministério das Comunicações divulgou dados importantíssimos sobre as concessões de rádio e televisão. O IBAMA divulgou espontaneamente penalidades aplicadas em biopirataria. E assim por diante, se sucedem, a cada dia nós vemos dados novos dessa ordem, dessa natureza. O que é uma postura sábia, inteligente, porque reduz o número de pedidos que o órgão vai ter que atender. Nós, na CGU, estamos divulgando os relatórios de auditorias, de prestações de contas, de tomadas de contas especiais, e com isso reduzimos o número de pedidos individuais de jornalistas que teríamos que atender. Chico Otávio, em geral, nós quando discutimos jornalismo investigativo, esse tipo de trabalho de pesquisa, de dados pouco acessíveis, a gente está pensando sempre ou na parte política ou na parte econômica, né? Agora, tem o esporte, por exemplo. Como é que o esporte tem acesso à contabilidade dos clubes, embora não sejam públicos, mas tem aí tem muito dinheiro do governo correndo para as federações e tudo. Como é que é a parte esportiva? Pois é, eu acho que ainda mal resolvida, porque a gente está criticando muito a falta de cultura do servidor público em disponibilizar o dado. Mas aqui, fazendo uma autocrítica, eu acho que também existe uma certa falta de cultura nas redações em geral, eu não estou assim especificando o pessoal do esporte, de acessar e de pedir. Não se sabe o que pedir, onde pedir, né? E que caminho seguir. Eu acho que isso acontece muito em outros setores, né, das redações também, não só no esporte. E eu também queria dizer para você, Odines, que eu falei aqui de muitos problemas, mas no início do programa eu citei essa minha pauta sobre as escolas de informação, e eu não deixei de fazer. Se o Exército se negou, a BIM, o Gabinete Militar da Presidência da República, forneceu os dados. A matéria saiu em parceria com uma colega minha, Juliana, e foi fantástico assim, o resultado. Claro.
o repórter, a porta fechada não significa que não sai reportagem. Não significa. Fernando Rodrigues, eu queria que, com a sua experiência, você teve um papel importantíssimo como militante da causa mesmo, além de ser jornalista, o que você recomendaria que se fizesse de agora para frente? Porque esse é um processo dinâmico, ele não pode, a gente não pode dormir nos louros, não é? O que a gente tem que fazer amanhã, rapidamente? Diniz, eu acho que o governo federal, com o poder que tem, com o dinheiro que já gasta em propaganda, poderia reservar, já que não vai nunca deixar de fazer propaganda, né, apesar de tantas críticas que existem, fazer talvez uma campanha de esclarecimento da população em geral a respeito da existência da lei, como todos os cidadãos brasileiros poderiam ter acesso a ela. Acho que isso seria muito didático e ajudaria muito a aperfeiçoar a lei, porque nós estamos nos deparando agora com a lei há vários obstáculos que a gente nem imaginava que existiriam. Eu vou dar um exemplo que precisa ser aperfeiçoado. Os correios eletrônicos, as mensagens que os ministros, os funcionários públicos, os e-mails que no dia a dia eles escrevem, tudo isso é informação pública. Onde é que ficam arquivados todos os e-mails do governo do governo estadual, do governador Sérgio Cabral, do governador Alckmin, da presidente Dilma? Isso tudo tem que ser arquivado, catalogado e algum dia colocado à disposição do público. Nenhum governo pensa no momento a respeito dos e-mails. É a história do Brasil que está acontecendo, está sendo registrada e possivelmente vai ser descartada se ninguém tomar uma atitude a respeito disso para divulgar no futuro. Muito obrigado. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer vivamente a presença em Brasília do ministro da Controladoria Geral da União, o ministro da Transparência, Jorge Arraes, do jornalista Fernando Rodrigues, e aqui no Rio, ao meu lado, do jornalista colaborador do Observatório, Chico Otávio. Na próxima semana, vamos tratar do projeto de legalização da maconha aprovado no Uruguai. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.